Oi, pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso plano de negócio, né? Porque tudo que a gente está fazendo agora é um plano de negócio. Esse é o nosso objetivo final, né? Nosso objetivo final é apresentar um plano de negócio para a nossa empresa. Se alguém quiser comprar e alguém quiser botar em prática o nosso plano, tem que estar tudo já prontinho, certo? Então, na última aula a gente fez, iniciou o plano financeiro. O plano financeiro é, na verdade, uma parte bem importante do plano de negócio, porque ele vai dizer quanto é que a nossa empresa precisa para abrir as portas, né? Quanto ela precisa e quanto tempo eu preciso para retornar, para recuperar tudo aquilo que eu investi. Quando a gente investe numa empresa, a gente pega um dinheiro, abre uma empresa, não é no dia seguinte que a gente vai sair ganhando dinheiro, né? Então, assim, em quanto tempo que eu vou recuperar tudo aquilo que eu investi? Então, para as empresas de vocês, algumas vão ter investimentos bem altos, outras vão ter investimentos baixos. Então, assim, ó, quem chegou até aqui, no total dos investimentos fixos, foram poucos grupos, tá? Que chegaram até o total dos investimentos fixos. Quem não chegou vai ter que fazer, continua fazendo até terminar os investimentos fixos e depois começa a fazer. Para quem já terminou, continua fazendo o plano financeiro, tá? Hoje, então, a gente vai trabalhar com o capital de giro e os investimentos pré-operacionais, que são duas partes bem importantes. Tá? O capital de giro. O que é o capital de giro? Isso a gente ouve muito falar, né, nas empresas no capital de giro. O capital de giro é sempre aquele recurso em dinheiro, né, quanto dinheiro, para funcionar a empresa, para o funcionamento normal, certo? Da empresa. Aqui para vocês, uma empresa inicialmente, né, vai compreender a compra, né, de matérias-primas ou mercadorias iniciais, o financiamento das vendas e o pagamento de despesas. O que é a compra de matérias-primas ou mercadorias? Ah, eu tenho que, eu vou abrir uma loja, né? Para abrir a loja, antes de abrir a loja, eu tenho que ter um estoque. Eu tenho que comprar mercadoria, certo? Para a gente saber quanto que eu vou comprar de mercadoria, primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar quanto que a gente pretende vender. Então, eu pretendo vender, sei lá, 10, 20, 50 produtos por dia, certo? Para quantos dias? Aí vocês vão ter que voltar lá naqueles planejamentos anteriores, lá assim, ó, quanto que o meu fornecedor leva para me entregar e saber quantos dias eu preciso ter de estoque, né? O estoque para quantos dias eu preciso para que eu não me falte mercadoria. Imagine que você tem aí uma lancheria, uma loja de peças, né, de produtos eletrônicos, né? Você tem ali uma loja, imagina assim, ó, eu abro a loja, no terceiro dia não tenho mais estoque para vender. Isso é horrível, é falta de planejamento. Então, eu tenho que primeiro planejar quanto que eu preciso vender, tá? Quanto que o fornecedor demora para entregar, para eu saber quanto que eu preciso ter de estoque inicial, certo? Então, isso é bem importante. Ah, mas eu não vou ter estoque, a minha empresa é de games. Ué, para começar a vender, você tem que ter alguns games para oferecer, pelo menos, né? Pro seu cliente. Assim, eu preciso gastar para colocar no ar os primeiros games, por exemplo, para oferecer para os clientes.
Você não vai abrir uma empresa, eu vou vender games na internet, mas eu preciso ter games para vender, senão eu não vendo, certo? Então, esse capital de giro, o que é financiamento das vendas? O financiamento das vendas é justamente assim, ó, eu preciso primeiro primeiro vender, por exemplo, assim, eu vou vender a prazo, né? Se eu vendo a prazo, eu não vou ter dinheiro, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma loja de roupa, certo? Na minha loja de roupas, eu vou vender a prazo, eu vou vender em 3 vezes, certo? Imagina que o teu cliente vai comprar e tu vai terminar de receber só daqui a 3 meses. Né? Então, se eu vou vender a prazo, o dinheiro que eu tenho, para comprar de novo, ele não veio da venda. Então, eu preciso ter mais dinheiro do que aquilo que eu investi no estoque inicial. Por quê? Porque eu vou vender a prazo. Então, se eu vou vender a prazo, o estoque que eu tenho que repor antes de eu receber aquilo que eu vendi. Isso é financiamento das vendas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando ali, tá? Porque é um conceito bacana. Imagina que você tem 10 camisetas para vender, certo? Você comprou essas 10 camisetas, tá? Esse é o teu investimento inicial, tá? Comprei 10 camisetas. Aí eu pretendo vender as 10. Antes de vender as 10, o meu fornecedor leva 3 dias, né, para me entregar. Então, antes de vender as 10, eu tenho que comprar com 3 dias de antecedência, tenho que comprar mais 10, né? Mas essas 10 eu não vendi à vista. Então, eu não tenho o dinheiro dessas 10 aí para comprar mais 10. Então, na verdade, o meu capital de giro tem que prever as 10 iniciais, né? E mais, vamos supor, sei lá, 5, mais 5 para financiar a venda, porque eu não vou ter dinheiro porque eu vendi a prazo, certo? Ou eu vou ter que ter dinheiro para comprar 3 vezes. O meu investimento inicial era para 10 camisetas, eu tenho que ter dinheiro para comprar 20. Por quê? Porque 10 vai ser o inicial e depois eu vou ter que comprar mais 10 antes de receber as primeiras 10. E mais 10 porque eu vendi em 3 vezes. Então eu preciso comprar 30 antes de receber o dinheiro das primeiras 10. Certo? Então você tem que planejar isso, tá? Então pensem bem quanto que vocês vão vender. O capital de giro, esse cálculo, o quanto que eu preciso de capital de giro, o quanto que eu preciso de estimar o meu estoque inicial, depende muito de quanto eu pretendo vender, certo? Então, assim, não adianta de quanto eu pretendo vender e quanto que o fornecedor demora para me entregar, certo? Então, isso aqui tem que ser muito bem pensado. Por isso eu quero que vocês façam com calma, certo? Com muita calma e pesquisa. Não inventem, pelo amor de Deus, tá? Pesquisem. Bom, então, o que é a estimativa do estoque inicial? Gente, isso aqui é a página 53 da apostila, tá? Qual que é a estimativa do estoque inicial? Ele é composto pelos materiais, então matérias-primas, embalagens, tá? Se eu vou vender numa loja, eu preciso de embalagem, preciso de sacolinha, né? Embalagem. Como é que eu vou embalar o produto para o cliente levar? Certo? Então eu preciso. Mas minha empresa é de games, eu vendo lá na internet, certo? Ok, daí tu não tem embalagem, só tem o game para vender. Certo? E então, assim, ó, tudo aquilo que é indispensável. Eu tenho uma lancheria. O que eu preciso para dar o start numa lancheria? Pense em quem tem empresas no ramo da alimentação, tá? Que precisa ter estoque, o estoque precisa girar muito rápido por causa da validade dos produtos e porque eles são perecíveis. Então, precisa virar muito rápido o estoque.
Então, vocês vão ter que se preparar com ter condições de repor com rapidez, né, os estoques que vocês vão comprando. Então, tem um fornecedor perto, tipo assim, eu vou comprar no supermercado, faltou, vai no supermercado e compra, certo? Então, pensem bem. Então, no quadro Hora de Praticar, você vai identificar o que você precisa, quais as mercadorias que têm que ser compradas, as quantidades necessárias, o preço unitário total a ser gasto. Quanto que eu preciso gastar? Para isso, tem que levar em consideração a tua capacidade de produzir, né? O tamanho do teu mercado, quanto que você pretende vender, o potencial de venda. Então, assim, para fazer o estoque inicial, eu tenho que primeiro pensar em qual é que é o meu potencial de vender. Tá bom? Bom. Para ficar de olho, dicas bem importantes. Uma pesquisa ampla junto aos fornecedores, certo? Aquilo que a gente já falou antes. Pesquisa bem, porque, por exemplo, assim, você também pode comprar a prazo. Se você vai vender a prazo e vai comprar a prazo, isso fica bom, porque daí, assim, o dinheiro que você ganha com a venda, você vai pagando os seus fornecedores, certo? Se você pechinchar, pesquisar, você reduz essas despesas, consegue oferecer preços competitivos, né? Aumenta o seu lucro, certo? Quanto melhor você compra, melhor é a sua chance de ter bons lucros. Tá? Então, fornecedores são parceiros bem importantes no negócio. Então, outra coisa, controlar muito bem os seus estoques. Não compre demais e nem deixe faltar. Então, por isso que a relação com o seu fornecedor é tão importante, tá? Para você conseguir repor e ter o tempo certo para adquirir novos produtos. Inclusive, o pessoal que faz ali games, né? Dependendo de como vai o mercado, quando é que você lança? Qual é que é a sua previsão de lançar games novos? Ou, sei lá, de fazer um up nos games que você está fazendo? Quem é o seu desenvolvedor? Né? Quem que é o seu desenvolvedor? Ele é o teu fornecedor, certo? E para formação de estoque, dê preferência aos itens de maior giro. É aqueles que você tem que repor com mais frequência, tá? Aqueles que vão ter mais saída e mais aceitação. Pessoal de lancherias do ramo de alimentação, cuidado, tá? Não tenham muito estoque. Estoque parado custa, porque você paga e não vende. Então, isso tudo custa. Para você manter um estoque dentro da sua empresa, isso tem um custo, gente. Você comprou e tem que pagar. Quando você compra um estoque, você tem que pagar. Se você não vende, se não gira o teu estoque, aquele dinheiro que você pagou não está rendendo nada, certo? Pessoal, eu vou encerrar esse e vou fazer outro vídeo para outra parte, que são os estoques iniciais, tá bem? Até!